E o fim do embargo à carne bovina brasileira pela China, que foi anunciado nesta semana pelo Ministério da Agricultura também, encerra um período de mais de 3 meses em que os produtores ficaram sem o principal mercado de exportações. É sobre isso que a gente vai conversar agora, mais detalhadamente, com o Luiz Rua. Ele é diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Luiz, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Um prazer falar com todos vocês, espectadores da CNN. Estava falando ali do azeite, da fritura, sempre acompanhando uma carne também, né, Luiz? Agora, para a gente falar desse fim do embargo. Agora, desse fim de ano, a gente estava noticiando muita gente procurando carne, frango, ovo. O que esperar da busca dos brasileiros nessa época de fim de ano, em que tradicionalmente o consumo é maior de carne e aumento de preço? Vamos ter? Olha, Daniel, nesse ano de 2021, a boa notícia é que o brasileiro comeu mais carne de frango, ele comeu mais ovos e ele também comeu mais carne suína. Nós saímos de 45 quilos de carne de frango, fomos para 46 quilos, devemos fechar agora com os últimos dados de dezembro em 46 quilos per capita. No caso de carne suína, a gente deve chegar aí próximo dos 17, aumentando quase 1 quilo em relação àquilo que foi consumido em 2020. E nos ovos, nós já vamos consumir aí, cada brasileiro, em média, 255 ovos. Isso é um aumento de 4 ovos em relação ao ano passado e 25 ovos a mais do que a média mundial. Então, o brasileiro vem comendo mais as nossas proteínas, as proteínas que nós trabalhamos aqui na Associação Brasileira de Proteína Animal. E essa é a nossa expectativa para o próximo ano também. Um incremento. A gente tem visto no final de ano os kits natalinos, as vendas acontecendo. Naturalmente, há toda uma questão da renda do brasileiro que impacta um pouco isso. O preço da carne bovina tem ficado mais caro e, naturalmente, as outras proteínas acabam ocupando um pouco mais esses espaços, conforme esses números que eu falei agora há pouco. Priscila Asbeck já chega para cá. Pri, o azeite tem que olhar lá, hein? Mas o carpaccio está liberado, pelo visto. Pois é, não, Dani, a questão tá liberado, mas o pessoal não está conseguindo comprar, né? Luiz, queria perguntar ainda sobre essa questão de preço, né? Porque chega fim de ano, as famílias começam a preparar suas ceias de Natal, conversar. E aí você está falando sobre aumento de consumo de frango, de ovo, mas são proteínas mais baratas, né? Qual que é a perspectiva para o ano de 2022? Porque com a China voltando a comprar carne brasileira, com o real desvalorizado, a tendência é mais exportação, né? Que foi um dos motivos que gerou esse aumento que a gente viu no preço da carne ao longo de 2021. A gente pode esperar que as pessoas migrem ainda mais para essas proteínas mais baratas? Até a gente trouxe essa semana no live uma pesquisa que mostra que 76% dos brasileiros tiveram que migrar o seu consumo para uma proteína mais barata. A gente deve ver essa tendência continuando, ou o brasileiro vai poder voltar a ter carne vermelha no seu prato, né? Que é uma fonte de proteína aí que faz parte do cardápio da refeição do brasileiro? Olha, as nossas perspectivas vão nessa linha, de um aumento, inclusive, do consumo de carne de frango, de carne suína e também dos ovos. A gente estima chegar a 48 quilos per capita no ano que vem em carne de frango, a mais de 17,5 quilos no caso de carne suína e acima de 262 ovos no caso dos ovos. Então, tudo isso faz com que a gente, de fato, no nosso caso especificamente dessas 3 proteínas, nós não tivemos diminuição da disponibilidade aqui para o nosso consumidor brasileiro. É importante a gente frisar isso, ainda que nós tenhamos esse ano recordes na exportação de carne suína, que deve passar de 1.100.000 toneladas, do caso de carne de frango, que deve passar dos 4,5 milhões de toneladas exportadas, consolidando o Brasil como o primeiro player mundial no caso das exportações de carne de aves e o quarto maior no caso de carne suína. Nós não tiramos carne aqui do brasileiro. Nas nossas proteínas, naturalmente, a gente aumentou, inclusive, a disponibilidade de carne aqui para o brasileiro. O ano que vem, com o auxílio, com o retorno do auxílio, nesse caso agora do Auxílio Brasil, a gente viu que esses programas de apoio à renda têm sido uma fonte importante para que as pessoas continuem comendo. Mais de 50%, segundo pesquisas, desses auxílios que foram dados no ano passado e que agora com o Auxílio Brasil, mais de 50% desses auxílios vão para a compra de alimentos. Então, a perspectiva até com a retomada da economia é que a gente tenha um ano também positivo no ano que vem, ainda que os custos de produção continuam sendo algo bastante significativo para o nosso setor. Está chegando no fim do ano, Luiz, já estamos no fim do ano, e uma fotografia chamou muita atenção de todos nós, que foi de brasileiros buscando por ossadas em açougues, devido, claro, ao alto preço, à miséria, à fome que a gente voltou a enfrentar aqui no Brasil. Qual o retrato que você tem, como representante do setor, de
procura das pessoas por esse tipo de infeliz alternativa dada a nossa realidade, buscar osso para se alimentar? Olha, sem dúvida, isso é uma situação triste, né? E que acho que é uma situação que agravou-se no mundo de maneira geral, mas como eu falei, no nosso caso, né, nas proteínas de aves, de suínos e dos ovos, o consumidor brasileiro, inclusive, comeu mais, né? Houve aí essa transferência de proteína, nós colocamos mais carne, produzimos mais alimentos esse ano, não deixando com que o brasileiro tivesse que pagar até mais, né? Porque o aumento dos preços que a gente vê na gôndola de todos os produtos hoje, especialmente no nosso caso, está muito atrelado à questão do aumento do farelo de soja e do milho. Esses são os dois principais insumos do nosso setor em que incrementaram mais de 100% de um ano para o outro. Mas nós não deixamos de produzir, mesmo com todas as dificuldades, nós continuamos produzindo para que não houvesse ainda mais uma dificuldade em adquirir esses produtos. No nosso caso, como eu falei, o consumo per capita aqui aumentou e as estimativas para o ano que vem também indicam esse aumento do consumo per capita aqui e possivelmente, esperamos novos recordes também na exportação, como nesse ano de 2021. Luiz, só para acrescentar um ponto, né? Mas você está falando do consumo de frango e ovos, né? Que estão aumentando, não o consumo de carne vermelha, né? E de suínos. Carne vermelha caiu, então. Carne vermelha cai e, naturalmente, há essa migração para essas proteínas que são mais acessíveis, mas que o brasileiro tem descoberto, Priscila, as valências, a qualidade, a saudabilidade. Eu tenho certeza que todo mundo tem colocado um pouquinho mais de carne suína, de carne de frango no seu churrasco de final de ano agora. É o que a gente tem visto nos movimentos e nos acompanhamentos que nós fazemos de mercado. Só mais um ponto também sobre exportação, né, mercado global. Então, a China é nosso principal comprador de carne ao longo de 2021, de janeiro a novembro, segundo os dados do Ministério da Economia, 52% de tudo que a gente exportou foi para a China, né, mesmo diante do embargo ali que começou em setembro. Mas os especialistas estão dizendo que os chineses estão começando a encontrar formas de diversificar o seu fornecimento, né, de proteínas, estão buscando outros países e muitos deles falam que é um cenário temerário para os próximos anos, essa diversificação que a China está buscando versus diante da dependência que o Brasil tem da China como parceiro comercial. Como que o setor está se organizando para isso? Vocês também estão com esse temor em relação à China, redução de exportação para a China no médio e longo prazo? Olha, Priscila, nas proteínas que são representadas aqui na BPA, que é a carne suína, a carne de frango e os ovos, nós temos visto, né, a gente vê a China como um importante parceiro. A China é o nosso principal parceiro em carne suína, aproximadamente 50% das nossas exportações foi para a China nesse ano de 2021, 15% daquilo que exportamos de frango foi lá para a China, e a China deve continuar produzindo. A China tem um déficit de proteína animal em função de episódios de peste suína africana que, todavia, não se encontram encerrados. Inclusive, saiu recentemente mais alguns casos lá na China e o Brasil é um parceiro para contribuir para a segurança alimentar dos chineses. A gente estima que a China, no ano que vem, deve importar 4 milhões de toneladas de carne suína e 1 milhão de toneladas de carne de frango. O Brasil é o principal fornecedor, no caso de carne de frango, com mais de 50% das importações chinesas são de produto brasileiro e no caso de carne suína nós temos aí algo em torno de 10%, 12%. Então a gente estima que o ano que vem a gente também deverá vender em quantidades significativas. A China deve permanecer então como o nosso principal parceiro comercial, tanto em carne de frango como em carne suína. No caso de carne bovina também, possivelmente deverá ser, ainda mais com a China aumentando o poder de compra da população, um maior nível de urbanização. Isso tudo tende a levar que a China continue também demandando a nossa proteína bovina também. Luiz Rua, diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Muito obrigado pela entrevista aqui nesta tarde de sábado na CNN. Muito obrigado e sempre à disposição de vocês.